artesãs! Joinha? Tô eu aqui novamente com a minha lousa de parede, uma bênção. Semana passada eu coloquei um vídeo para vocês que era como medir uma passadeira. E confiram depois nesse vídeo que eu indico que o ideal, quem vai ter assim instruções de um vídeo, de um passo a passo no YouTube, ou de um gráfico, ou de algum photopap na internet, ou fora da internet, ou numa revista, o ideal, eu aconselho, que façam exatamente como a artesã propôs. Por que isso? Para vocês poderem conhecer o modelo, fazer com tranquilidade aquele modelo, sem ficar se preocupando se vai embabar ou se vai emborcar. E olha que mesmo você fazendo as mesmas quantidades que a criadora do modelo propôs, mesmo você fazendo essa quantidade, corre o risco ou de emborcar ou de dar uma embabada. Então aí depois vai ter um vídeo explicando como contornar se emborca ou se embaba, tá bom? Mas não é esse meu objetivo nesse vídeo. Eu recebi muitos pedidos de como, Val, eu tenho dificuldade em trabalhar com tapete oval, eu queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo nisso. Eu queria também que, como eu faço se eu não gosto muito de ficar copiando de alguma artesã, isso, aquilo, eu tiro os modelos da minha cabeça, mas como eu faço para saber a quantidade de carreira que eu vou fazer para dar um determinado tamanho, tá? Então é isso que nós vamos trabalhar hoje, partindo do zero mesmo. Vocês não têm nem ideia de quanto vai ser, vocês não querem fazer no escuro, que eu digo que quando você pega um modelo já pronto, você praticamente faz no escuro, assim, em ideias de tamanho. Então vocês vão ter que imaginar que o tapete de porta vai dar o tamanho certo. Meu ponto é super grande. Então todo tapete que eu vou fazer de um modelo, eu acabo tendo um problema grande, que os tapetes de porta saem do tamanho de uma beira de cama, sai de 1 metro, 1 metro e pouco. Então eu tenho que reduzir por causa do meu ponto. Isso acontece também vice-versa. O ponto da pessoa ser tão pequeno, tão apertadinho, que o tapete de porta vira um tapetinho de porta. Isso pode acontecer. E para vocês não terem esse problema mais, então vamos acompanhar alguns passos, como calcular que tamanho que vai ficar o meu tapete antes de me começar o tapete, antes de pegar o fio para começar esse tapete. Vamos lá? Eu voltei com esse tapete, eu coloquei o link na descrição do vídeo anterior e vou pôr novamente o link de onde que é o tapete. Esse modelo é o modelo do tapete intenso, tá? Crédito para a artesã que criou. Então vamos lá. Eu vi o tapete intenso, assisti o vídeo todinho da artesã e contei as carreiras que aquela artesã utilizou, que foi um pouco mais do que a quantidade que eu utilizei, tá, gente? Então, eu contei e falei, opa, meu tapete vai ficar muito grande. E eu quero um tapete de porta, eu não quero uma passadeira ou uma beira de cama. Então, como que eu fiz para descobrir quantas carreiras tirar de cada um? Primeira coisa, gente, vocês precisam ter noção do tamanho do ponto de vocês. Então, tipo, se eu for trabalhar com fio 6, meu ponto é fio 6, agulha 3,5, meu ponto é um tamanho. Fio 8, agulha 4, o ponto é um pouquinho maior. E assim por diante, tá bom?
Então, conforme muda a espessura do fio, tem um vídeo também no meu canal falando de diversidade de fio. Conforme muda a espessura do fio, muda o tamanho do seu ponto. Hoje, nós vamos trabalhar com a régua. Nossa famosinha que acompanha a gente desde a pré-escola. Então, vou por aqui para ficar mais fácil para vocês visualizar, tá? Não tem como eu fixar, mas eu vou estar mostrando para vocês. O tapete oval, ele cresce. Ele tem as correntes iniciais e eu vou trabalhar assim nele, em círculo. Então, na mesma medida que cresce para esse lado, vai crescer para esse lado. Do mesmo jeito que cresce para o comprimento, vai crescer também para o comprimento aqui embaixo. Deixa eu virar assim, porque daí vocês vão ver, tá bom? O que é aprender sobre você, sobre a sua particularidade como artesã? Anotem, hein? Porque é coisa que a gente esquece, nossa vida é muito corrida. Então vamos ver, vamos analisar os pontos da Val? Então assim, ó, eu sei que pela régua, tá? Eu meço aqui o tamanho do meu ponto. Vou pegar aqui uma carreirinha de ponto alto. O meu ponto tem 1,5 centímetro. Então, cada ponto aqui tem 1,5 centímetro. Essa carreira, quando eu faço leque, aqui é leque, viu, pessoal? Quando eu faço leque, o leque ele tem uma tendência o quê? Fazer o ponto alto, são 2 pontos altos e 2 correntinhas. Então, ele cresce um pouquinho mais. Então, a carreira que vai leque, o meu ponto tem 2 centímetros, tá? Então, isso tem que se levar em consideração. Eu assisti o vídeo e vi também que tem uma única carreira de ponto baixo. Essa carreira de ponto baixo eu não levo em conta nas minhas contas de que tamanho vai ficar o tapete. Não. Sabe por quê? Porque é uma diferença muito grande. Eu vou medir só para tirar dúvida de vocês. Então, aqui, ó. Olha, tem 0,5 centímetro. 0,5 centímetro, para mim que tem um ponto grande, não vai fazer diferença nenhuma. E a cliente nem vai reclamar se o seu tapete ficou 0,5 centímetro a mais ou 0,5 centímetro a menos, tá? Diferente quando é 1 centímetro, 1,5 e assim por diante. Então, pessoal, olha, eu vi o vídeo e tem de leque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de leque que eu não posso de jeito nenhum não fazer, porque se eu não fizer essa 7, é um detalhe do tapete. Então, essa 7 aqui, se eu deixar de fazer alguma carreira, eu vou estar mudando o modelo do meu tapete. E isso é importante, então esse é um próximo passo. Depois de você descobrir o tamanho do seu ponto e anotar no seu caderno, então vamos lá, ponto da Val. Ponto alto, meu ponto tem 1,5 centímetro em centímetro. 1,5 centímetro e pontos de leque. Ponto alto, 1,5 centímetro. Pontos de leque, 2 centímetros. Ok? Isso já anotou. Passo 2. Assistir e verificar o modelo, prestando atenção no que vocês podem diminuir ou aumentar. No caso, os leques, eu não posso de jeito nenhum nem diminuir nem aumentar. Então, eu tenho 7 carreiras de leque nesse tapete. Então, eu vou calcular 2 centímetros vezes 7, tá? Então, eu vou ter aqui 14 centímetros. Então, 14 centímetros do
Já tem, beleza? Agora, nós vamos calcular quantas carreiras fazer de ponto alto, tá? Para mim poder ter a medida do tapete. Eu vou olhar lá no vídeo, no passo a passo, e vou contar quantas carreiras a artesã criadora do tapete fez de ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 carreiras de ponto alto. Não tô contando as 2 carreiras de ponto baixo, que é aquela carreira que eu medi e aquela aqui em cima de alcinha, tá bom? Então, são 8 carreiras de ponto alto. Então, 1,5 centímetro vezes 8. 8 vezes 5, 40. Subir 4, 8 vezes 1, 4, 5, 6, 7, 8. Isso? 8. 8, 9, 10, 11, 12. 12. É isso? 12 centímetros. Não fez certo isso aqui? Fez. 12 centímetros de ponto alto. Então, vamos lá. Gente, o que eu vi aqui? 14 centímetros de ponto de leque e 12 centímetros de ponto alto. O que eu descobri aqui? Com essa conta? Quem sabe, quem assistiu o outro vídeo, o vídeo anterior, sabe o que eu descobri. Uma coisa que não muda no tapete é da curva, do ponto da correntinha inicial até o biquinho. Isso não muda o tamanho. Então, vamos lá. 14 mais 12. Quanto que eu tenho de curva, gente? 26 centímetros de curva. Ei, 26 centímetros de curva. Só que eu quero um tapete de porta, né? De porta. As portas normais no Brasil variam de 70 centímetros a 90 centímetros. Eu não tô contando aquela porta de abrir assim, tá? Aquela lá tem de 1 metro e 1,5 metro. Tô contando só as portas normais. Então, temos 26 centímetros de curva. Vamos conferir? Vamos conferir comigo? Então, vamos lá, ó. Voltando ao tapete, voltando a minha régua. Eu tô conferindo porque o meu tapete tá pronto, né, pessoal? Mas vocês estão fazendo essa análise antes de começar o tapete. Vocês vão partir do zero o tapete, tá bom? Então, nós temos aqui de curva. Do ponto em que se iniciou o tapete, da correntinha até lá em cima, eu tenho, aqui eu puxei um pouco, olha, 26 centímetros de curva. Certinho, né? Só que nós temos quantas curvas no tapete? Isso mesmo, quem respondeu 2. Então, se nós temos 2 curvas no tapete, eu vou ter 26 de um lado, 26 do outro. Então, eu faço a conta. 26 centímetros vezes 2, que vai dar 12. Vai dar 52 centímetros, os dois lados. Se eu quero um tapete de 80 centímetros, mais ou menos, né? 80 centímetros, quanto que eu tenho que fazer de correntinha? Vamos fazer a conta? Então, se a minha porta é 80 centímetros, mais ou menos, a porta de 80 centímetros, ok? Então, eu vou pegar 80, tô caçando um espaço aqui que não tem uma fita, vamos lá, 80 menos 52 centímetros. 8, 2, é isso. Eu tenho que fazer 28 centímetros de correntinha
Parem de ficar pensando assim, quantas correntinhas eu faço? Gente, eu não posso falar nunca. E a artesã que fala para vocês o número certinho de correntinha, vocês vão estar fazendo, vocês não sabem que tamanho que vai ficar o tapete. Porque o seu ponto é diferente do ponto da outra artesã. Compara, pega uma amiga de vocês que sabe fazer crochê, fala assim, vamos fazer 30 correntinhas e medir? Você faz 30 correntinhas, ela faz 30 correntinhas e vocês medem na régua. O dela vai dar um tamanho, o seu vai dar outro. Então, nunca trabalhamos com quantidade de correntinha, e sim com centímetros. Na régua, com centímetros. Então, se eu fizer 28 correntinhas, eu vou ter 28 correntinhas e a curva vai dar 52 centímetros, eu vou ter no final 80 centímetros. Agora, tem gente que pergunta assim, Val, beleza, descobri a medida do tamanho do meu tapete, da minha passadeira, no vídeo anterior você explicou que é parecido com isso. Só que eu tenho muita dificuldade em saber a largura. Tem umas clientes minhas que ela quer que eu especifico quantos centímetros vai ficar de comprimento e quanto vai ficar de largura. Pessoal, eu normalmente, eu peço para minha cliente assim, tá? Não tô dizendo que o que eu faço, vocês têm que fazer igual. Mas eu peço para minha cliente me falar em palmos. Então, elas normalmente medem para mim 2 palmos e 4 dedos fechados. Alguma coisa assim, elas estão sempre me passando como medida. Porque em palmo, eu chego aqui em casa, eu vou medir, eu sei em centímetro, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Descobrimos o comprimento. Deixei um espaço aqui pra gente descobrir a largura desse tapete. Lembra que nós fizemos a medida da curva? Como que nós medimos a curva? Recapitulando. Eu medi meus pontos, o tamanho do meu ponto de leque, medi o tamanho do meu ponto alto, somei os dois, né? Calculei com a quantidade de carreira. Então, meu leque tinha 7 carreiras, eu calculei 2 centímetros vezes 7. Meus pontos altos tinha 8 carreiras, então 1,5 vezes 8 deu o valor. Eu somei esse valor, fiz uma continha de mais. Tive 26 centímetros de curva, mas as mesmas carreiras que foi feita na curva, foi feita na reta. Concordam comigo? E há uma coisa que da curva, eu falei para vocês, para medir, nós temos que multiplicar a curva por 2. Nós multiplicamos por 2, porque o tapete oval, ele tem 2 lados. Então, é vezes 2. Os 26 daqui, mais os 26 de lá. Até aí, joinha, né? Recapitulamos, só pra gente fazer a largura agora, tá? Então, se a minha quantidade de carreira tem 26 centímetros, pegando o tapete, porque eu gosto de mostrar pra vocês ali, ó, não é só na teoria, no prático também. Então, pegando o tapete novamente, vamos trabalhar com ele de novo. Eu acabei de descobrir que tem 26 centímetros a curva, certo? Que a curva é a mesma quantidade de carreira do comprimento aqui. Então, eu tenho 26 centímetros do meio até aqui. E tenho 26 centímetros do meio até aqui. Então, novamente, 26 vezes 2, que vai dar, que já fizemos as contas, 52 centímetros de largura. Então, se a cliente perguntar para vocês, qual é a medida desse tapete? Que medida vai ficar esse tapete?
antes mesmo de vocês fazerem o tapete, vocês já descobriram que 80 centímetros de comprimento vezes 52 centímetros de largura. Troquei aqui o giz, não era para ter usado isso aqui, não sei se tá dando para vocês verem direitinho, tá? Mas eu acho que tá. 80 centímetros por 52 de largura é aquele tapete. Beleza? Eu espero que todas essas informações venham ajudar vocês. Eu espero que eu tenha contribuído e que eu tenha dessa vez tirado todas as dúvidas, mas se ainda resta alguma dúvida, aproveite, comente nos comentários, comente no comentário, isso é bom pra gente saber se vocês estão realmente entendendo o nosso conteúdo. Se você gostou, ó, dá um like se você entendeu direitinho. Se você começou a utilizar esse sistema, vamos lá, me conta a experiência, a sua experiência. Eu vou ter o maior prazer, eu leio tudo, eu vou ter o maior prazer de estar sempre contribuindo com vocês com essas dicas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite e se inscreva. Clique também no sininho de notificação, que eu vou, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado no seu e-mail. Obrigado demais. Tchau!